Bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 19 de janeiro de 2026, estamos aí iniciando mais uma semana, graças a Deus, concluindo o primeiro mês, né? Entrando já estamos na segunda quinzena do mês de janeiro, fase final, iniciando aí o nosso dia, nossa semana. Eu quero desejar a todos um ótimo dia, uma semana de muita luz. Rosa, bom dia, seja bem-vinda, bom dia a todos que vão entrando aí. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, da nossa conversa fraterna na leitura do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje que nós vamos ler é o capítulo de número 164. O título desse capítulo é Asseio Verbal. A mensagem é de Paulo, em sua epístola, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Então vamos lá, capítulo 164, título Assédio Verbal, mensagem evangélica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Palavras de Paulo ao povo de Éfeso, capítulo 4, versículo 29. Bom dia, Verônica, bom dia, Regina, todos vocês que vão entrando, bom dia. E vamos agora à mensagem de Emmanuel. Reflexão de Emmanuel. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam, o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis, se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. As sim disciplinadas nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Controlemos o verbo, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Bom dia, Neila, bom dia, seu Luiz. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é sobre o asseio verbal. Então, Emmanuel se inspira numa passagem de Paulo, uma passagem da carta de Paulo aos Efésios, que ele alerta e sugere àquelas pessoas: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. E Emmanuel, como é um grande didata, né, ele tem realmente uma retórica muito boa, ele faz uma alusão, ele faz uma analogia. Ele já começa falando sobre a pureza da água, sobre o processo civilizatório, a evolução do processo civilizatório. Não sei se vocês sabem, mas no século XVIII, aqui no nosso país, aqui no nosso Rio de Janeiro, vocês já ouviram falar, ou certamente todos vocês que estão aqui conhecem a Rua do Ouvidor, não é? Pois bem, vocês sabem por que o vão da lateral é grande, o parapeito da rua sempre mais alto, essas ruas antigas, né? A calçada é bem mais alta do que aonde passavam as carruagens. E aquilo ali, às vezes, muitas delas são assim, curvadas mesmo, porque as pessoas, no século XVIII, jogavam pinicos pela janela e vinha um carro de limpeza e asseio para tirar aquilo, mas aquilo permanecia na rua. Olha o grau de insalubridade
que a população do século XVIII, quase início do século XIX, início também do século XIX, aliás, vivia. Hoje nós estamos no século XXI, menos de 2 séculos depois, e olha como nós evoluímos, nós progredimos em salubridade, é o que ele fala aqui. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, salvaguardando o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa. Antigamente a gente não tinha o rigor, né, da fiscalização sanitária nos restaurantes, nos depósitos de alimentos, nos mercados onde eram vendidos os alimentos, até porque também muita coisa era vendida fresca, né, frutas, carnes, mercados municipais, então era coisa meio insalubre, meio sem regras, e isso trazia doenças, trazia enfermidades, até pragas, pestes que pegavam a população, né, provocando até pandemias, endemias. E aí Emmanuel faz uma alusão à nossa saúde mental, à nossa salubridade mental. Como é que eu posso tornar o meu pensamento salubre, o meu pensamento saudável, o meu pensamento adequado? O que é que reside no meu pensamento? Na minha mente, aliás. O que reside na minha mente são os meus pensamentos. O que reside no meu espírito são as minhas emoções, os meus pensamentos. Então, quando eu faço uma alusão à salubridade, à limpeza, ao asseio, eu preciso entender que aquilo que eu penso impregna em mim, me torna salubre ou insalubre. Quem estava ontem no estudo que nós fizemos do livro Evolução em 2 Mundos, vai lembrar agora que me veio à mente aquele momento em que a gente está conversando, está lendo o livro, que o Cal até faz uma referência, e ele fala que as células são o nosso mais próximo, que elas têm pensamento, elas são vivas. Aquilo que sai do meu pensamento impregna as minhas células. Então é o momento em que eu provoco doenças em mim mesmo ou saúde. A qualidade do meu pensamento vai definir a minha qualidade física e, consequentemente, a minha qualidade moral, a minha qualidade mental, o meu equilíbrio. Então, Paulo, há quase 2000 anos, já alertava a população de que ela precisava pensar e refletir, ter responsabilidade com as palavras. Não saia de sua boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra, senão a materialização, a formalização, a racionalização do meu pensamento? Eu boto para fora aquilo que eu estou pensando. Eu estou conversando com vocês agora, estou externando, estou verbalizando o meu pensamento. Então, se o meu pensamento é de dor, eu vou atrair espíritos, eu vou atrair seres que se comprazem com a dor. E eu vou produzir formas de pensamento adequadas a essa minha sensação, a esse meu sentimento, que irão impregnar a minha psicosfera, o meu ambiente psíquico, mental, a psique, e também vão prejudicar o mundo lá fora. As pessoas à minha volta vão ser impactadas de alguma maneira com aquela energia estranha que eu estou recebendo, que eu estou emitindo, aliás. Nossa conversação, sem que percebamos, palavras de Emmanuel, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Então, o problema da salubridade mental não é só um problema para mim, para solucionar os meus problemas, para eu poder também gerir o meu papel no mundo de maneira saudável e produtiva, próspera, progressiva. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Nossas frases são os agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser, ou seja, são a verbalização do que eu estou sentindo nesse momento. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carregam em nossa direção
o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. E se eu sou espírita, se eu acredito na vida ativa do outro lado, né, que é paralela a nós, só está numa outra dimensão e nos influencia, segundo Allan Kardec pergunta para os espíritos, no livro dos espíritos, quando ele questiona os espíritos, se os espíritos nos influenciam, qual é a resposta que a espiritualidade superior dá a Kardec? Muito mais do que imaginais, por vezes até te regem. Olha isso, gente, como nós somos suscetíveis a influências espirituais. Então, o que eu posso fazer para ter uma boa companhia espiritual? Avaliar a qualidade do meu pensamento. O que eu posso fazer se eu quero alcançar uma promoção no meu emprego, se eu quero encontrar um bom trabalho, uma pessoa bacana na minha vida que vá contribuir com me dar amor e eu poder dar amor a alguém. Meus filhos, como é que eu posso desejar que os meus filhos estejam bem, mesmo longe de mim? Muitos hoje têm filhos fora de outro continente. Como é que eu posso tentar contribuir para a saúde do meu filho? Emanando para ele bons pensamentos, desejando o que há de melhor, plasmando coisas boas. Se eu desejo conhecer pessoas legais, eu preciso plasmar esse desejo, porque esse desejo vai se materializar em algum momento. Nós estamos vivendo num tempo, mas esse tempo que a gente vive aqui agora, hoje, dia 19 de janeiro de 2026, 8 e qualquer coisa da manhã, esse tempo é uma sensação que nós, enquanto encarnados, temos pela nossa limitação que a carne traz, que a matéria traz, mas o tempo não é assim no universo. O espaço, tempo, hora, momento se confunde. Não existe presente, passado e futuro, existe o agora. O agora promove tudo. Então, se eu hoje estou vivendo um momento difícil, ruim em algum aspecto, isso é consequência do passado. O meu presente é consequência do meu passado. Não é isso? Agora, o meu futuro é consequência do meu presente. Então, se eu hoje tenho uma dor, vivi uma desilusão amorosa, uma pessoa que não foi legal, o relacionamento ficou complicado, tivemos que interromper. Mas eu ainda desejo muito encontrar alguém bacana. Então, para que eu possa amanhã encontrar esse alguém, eu tenho que começar a plasmar esse desejo e agir com coerência a essa atitude, a essa conduta, a essa finalidade, tendo atitudes coerentes com aquilo que eu pretendo encontrar mais à frente. E aí, então, hoje eu sofro de sabor desse rompimento em razão do meu passado, que me trouxe essa situação. Mas amanhã eu quero que isso seja diferente, então eu começo hoje a mudar. O meu futuro depende do meu presente, por isso que a gente diz que confunde o tempo e o espaço. E a gente não percebe isso com racionalidade. Então tudo tem que ser programado, projetado, desejado, plasmado. Enquanto eu ficar na murmuração, enquanto eu ficar no vitimismo, enquanto eu ficar na culpa, no remorso, eu não caminho adiante. E o pior, eu atraio companheiros espirituais que estejam em sintonia com essas emoções adoecidas e pioro mais ainda o meu contexto emocional. É quando muitos, infelizmente, chegam até as raias do extremo, da extrema dor que os levam a suicídio e a condutas muitas vezes completamente dolorosas, que vão gerar consequências seculares. Então, meus amigos, o momento de hoje, dessa conversa fraterna que nós estamos tendo nesse momento aqui, nesse início de semana, a finalidade dessa conversa é dizer para você: higienize seus pensamentos, vigie seus pensamentos, avalie suas emoções. Por que é que está gerando esse pensamento? Que emoção é essa que está me causando
esse pensamento equivocado aí, eu vou lá e eu tenho que tornar salubre, eu tenho que limpar esse ambiente mental e transformá-lo em um ambiente saudável através dos bons pensamentos, da esperança, da fé. Quer uma ferramenta para ajudar você a fazer essa elevação? Prece, meditação, oração, reflexão, uma boa leitura, um filme, um filme edificante, um entretenimento edificante. Vai assistir um balé, assistir um show de um artista que você goste, assistir um filme, vai ouvir uma boa música, reflita sobre as suas emoções, enfrente os seus problemas, vai no seu quarto, fique de frente para o espelho e olhe para você mesmo, se desnude diante de si, descubra aonde estão as mazelas morais, emocionais e comece a se curar. O pensamento, as palavras refletem a qualidade do pensamento. Botou para fora, palavra dita, não tem mais jeito. Cuidado com o que você diz para as pessoas na hora de uma briga, de uma discussão, de um conflito, porque aquilo, depois que saiu da sua boca, além de expressar o seu verdadeiro sentimento, pode gerar uma dor, um constrangimento que você não consegue mais voltar atrás. E o pior, além de você se tornar uma pessoa amarga, além de você trazer para você uma psicosfera de amargura e dor, você reverbera isso para o mundo. As pessoas à sua volta acabam sendo impactadas com seu mau humor, com a sua negatividade. Então vamos buscar ser positivos, amorosos, educados, gentis. Que tal dizer bom dia para as pessoas de coração aberto? Falar com as pessoas, respeitar a dor do outro. Às vezes a pessoa está num momento difícil, então ela tem uma conduta um pouco mais agressiva e você percebe claramente que ela está num momento de dor. Então deixa, releva. Por que você tem que ter a última palavra? Tem que ser dada a última palavra por você, seu orgulho, sua vaidade. Olha aí uma mazela que a gente consegue perceber quando a gente tem uma conduta simples como aquela, que numa discussão eu tenho que dar a última palavra. Se numa discussão eu tiver que dar a última palavra, eu sou um orgulhoso. Então eu preciso entender o orgulho, estudar o orgulho, observar o orgulho em mim mesmo e curar a mim dessa mazela, desse mal, para que eu possa sempre me burilar para alcançar o objetivo, que é a plenitude, que é a evolução, que é o progresso do ser. Quero tanto ser feliz, mas o que eu estou fazendo para ser feliz hoje, nesse momento? Quais são as palavras que eu estou verbalizando, colocando para fora? Palavrões? Claro que uma vez ou outra, se você quiser falar um palavrão, é melhor evitar. Mas por que é melhor evitar o palavrão? As pessoas falam, está encaretando, você está ficando careta. Não é isso. Não estou encaretando. Eu estou dizendo para você que o palavrão deve ser evitado, que quando você verbaliza um pensamento, uma palavra dessa, que tem cunho sexual, jocoso, que tem teor ofensivo, que injuriam alguém, a moral de alguém, a conduta de alguém, filha da... Por quê? Por que a mãe da gente é aquilo que você está falando? Por que você tenta me ofender dessa maneira? Ou eu vou te ofender dessa maneira? Naquele momento que eu faço isso, além de eu magoar aquela pessoa, ofender aquela pessoa que está recebendo aquela ofensa, aquela injúria, eu estou me conectando com espíritos que gostam desse tipo de conduta e dessa circunstância de briga, de confusão, e também dessa parte sexual envolvida naquele termo que foi utilizado.
E aí eles se acoplam em mim. Eles passam a me acompanhar. E eu começo a ter aquelas sensações um pouco menos dignas. Às vezes até um mal-estar. Porque são espíritos em sofrimento, em dor, que estão vagando por aí. Sem rumo. Ainda rebeldes, inaceitando o processo do progresso, que o processo dói. Para você transformar o diamante numa peça de valor, ele tem que passar pelo burilamento. Senão ele é simplesmente uma peça. Ele só passa a ser um grande diamante quando ele é todo burilado, transformado e moldado para ser uma joia bela. Mesma coisa é o ser. Mesma coisa somos nós. Nós somos diamantes brutos. Fomos criados simples e ignorantes, brutos. E a vida, as existências, as reencarnações vão nos burilando. E esse burilamento é doloroso muitas vezes, porque às vezes requer inclusive renúncias, escolhas que não trazem prazer imediato. Você renunciar à pizza, você renunciar ao sexo exacerbado, você renunciar a certas condutas que estão relacionadas com a animalidade, muitas vezes é difícil, porque é tão prazeroso. Tá, mas em outras coisas tão mais prazerosas. Tá, mas o excesso não é saudável. Tá, mas o excesso nessa conduta te traz atração de companhias que não são dignas, que vão te levar à bancarrota. Você não percebe isso? Então, meus amigos, o pensamento, o assédio verbal que a gente sofre e que a gente faz o outro sofrer, gera consequências infinitamente prejudiciais a todos nós. E nós não percebemos. Ah, só um palavrãozinho, só um pensamentozinho aqui, ali, acolá. Não. É um processo. Veio o pensamento? Beleza, está tudo certo, veio. Mas tenta neutralizar. Ah, eu estou com raiva do vizinho. Tenta neutralizar a raiva. Não permita enviar dardos, envenenar. Sabe por que o que acontece? Para a gente poder visualizar o que acontece com o pensamento, quando você está com raiva de alguém, e você pensa naquele alguém com raiva, você emite para ele dardos envenenados, energéticos. A pessoa é atacada por vários dardos energéticos. Se ela não tiver uma boa proteção, uma boa barreira, ela sente na carne, ela se sente mal. Sabe quando você já passou por uma pessoa que fala, nossa, que energia carregada? É isso. Se você estiver protegido naquele momento, você só sente aquela energia, ela não te contamina. Mas se você não estiver protegido, com bons espíritos, uma boa companhia espiritual, você é impregnado. É que nem você sair na chuva com guarda-chuva e sair na chuva sem guarda-chuva. Se você estiver protegido por um bom guarda-chuva, você vai estar amparado, protegido da chuva. Mas se não tiver, vai te molhar. E como é que eu consigo esse guarda-chuva espiritual? Essa proteção, essa barreira, esse escudo? Bons pensamentos, boas atitudes, boas reflexões, conduta, controle das emoções. Então eu fiquei com raiva agora da Fafá, eu vou mandar um pensamento para ela de ódio, de raiva? Não. Porque se a Fafá me fez raiva, eu tenho que pensar por que eu produzi em mim esse sentimento. Não é culpa da Fafá, não é sobre a Fafá, é sobre a minha pessoa, é sobre o que eu deixei acontecer dentro de mim que gerou isso, que a Fafá foi só, ela me trouxe o gatilho. Mas ela não é culpada, o culpado sou eu. Ela pode ter até agido no sentido de me provocar. O que eu tenho que fazer é agradecer. Valeu, Fafá, por você ter me dado a oportunidade de fazer o exercício do autocontrole. Como a gente costuma dizer, entre os espíritas há muito essa frase. Chico Xavier dizia isso. Benditos os nossos inimigos, porque os amigos não falam o que eles teriam coragem de falar. Os amigos não teriam coragem de falar o que os seus inimigos falam na sua cara. Inimigos no bom sentido, né? No sentido, não é nem uma palavra adequada, adversários.
Benditos os nossos adversários, que falam para nós tudo aquilo que os nossos amigos não teriam coragem de falar e nos levam à reflexão, nos geram emoções e sentimentos, porque se eu só conviver com aqueles que eu amo, é fácil ser bonzinho com quem a gente ama, é fácil ajudar o filho que a gente ama, ser generoso com os nossos filhos, com os nossos amigos mais próximos, com os nossos parentes amados, é fácil. Vai ser generoso com o inimigo, com o adversário, com o estranho, com a pessoa difícil, com aquele vizinho que perturba, que faz barulho, que incomoda. A gente já fica indignado, com raiva, mandando um pensamento. Quando você faz esse pensamento, você manda verdadeiros dardos envenenados energéticos, dardos energéticos envenenados que provocam ali alguma coisa. Aí, se você conseguir alcançar o seu intento, mesmo que de maneira culposa, sem ter tido a intenção, mas você conseguiu contaminar o vizinho, aquela pessoa com seus dardos energéticos envenenados, aquela pessoa fica envenenada. Aí ela vai contaminar o marido, a esposa, o filho. Olha como é que você revê. Olha onde é que a sua ação equivocada pode parar. Começou naquele ali, mas aquela pessoa acabou sendo contaminada porque estava invigilante, espiritualmente não tão robusta, não tão fortalecida, e aí ela vai levar para onde ela for aquele envenenamento. Quem é que é o pai? É ela? Foi você que criou. A forma pensamento saiu da sua mente, é sua criação. Você é responsável por todas as quedas dali, a partir dali decorrentes, porque você não vigiou. Então, quando você é uma pessoa esclarecida, como a gente aqui no Espiritismo procura ser, a tua responsabilidade se potencializa, porque agora você não tem a garantia, não é a garantia, eu esqueço o termo, você não tem a misericórdia da ignorância, a desculpa da ignorância mais. Você já sabe agora, hoje, quem está aqui conversando conosco sabe que o seu pensamento vira matéria, se materializa, vira forma de pensamento e vai impactar o mundo. Então, a qualidade do seu pensamento é responsabilidade sua. Quer um mundo melhor? Não adianta ficar reclamando do governo, das guerras, dos países que fazem isso, que fazem aquilo. Se você não pacificar a sua mente, o seu coração. Não dá para dominar o macrocosmo se a gente não dominar o microcosmo. Quer paz? Comece com a paz dentro de você. E vá para as ruas levando essa paz que você pode alcançar. E assim, só assim, a gente vai alcançar essa plenitude que a gente deseja e esse mundo regenerado. Por isso que somos peremptoriamente contra o armamento das pessoas, somos contra as armas, somos contra a prisão perpétua, somos contra a pena de morte, porque isso não resolve o problema. O que resolve o problema é a nossa autoeducação mental, emocional e espiritual. Quando eu me educo emocionalmente, eu tenho emoções saudáveis. Quando eu me educo espiritualmente, eu começo a ter pensamentos mais elevados que vão me trazer conforto e vão gerar conforto ao meu próximo. Quando eu tenho um comportamento físico, material adequado, eu deixo de sujar as ruas, eu deixo de impregnar a casa do vizinho, eu passo a ter harmonia no ambiente em que eu estou e essa harmonia me traz paz, conforto. É como uma casa limpa e uma casa suja. Se você estiver na casa suja, você vai tirar o chinelo, o seu calçado vai pisar no chão e vai sentir a sujeira. Mas que delícia, quem de nós aqui nunca percebeu, não teve a experiência simples de chegar em casa do trabalho, alguém limpou a sua casa toda, aí você chega cansado da rua, você tira o seu sapato, pisa no chão da tua casa limpíssimo. Ai, que conforto que dá, que bem-estar que te gera. Você fala, que dinheiro abençoado que foi esse que eu utilizei para contratar essa pessoa para fazer esse serviço. Nunca tive pena de pagar as diaristas da minha vida, porque o trabalho que elas fazem é magnífico, me trazem um conforto, um bem-estar tão grande
que não tem dinheiro que pague. Mas para que eu pudesse ter esse conforto, eu precisava ter a casa limpa, eu precisava ter a pessoa para fazer, ou eu mesmo fazer. Então existe um trabalho anterior ao benefício que eu quero alcançar. Então é aquilo que a gente falou no início. O meu presente é a consequência do meu passado. E o meu futuro é a consequência do meu presente. O que eu estou fazendo para ter um futuro melhor. Bom dia, Fafá. Bom dia, Letícia. Seu José Reginaldo, Dona Conceição. Lena, bom dia. Valéria, querida. Seu Luiz. Todos vocês que entraram enquanto eu estava pensando. A Letícia fala, como um rádio, entramos em uma frequência mais alta, vibrando bons pensamentos. Exatamente. É a MFM. Você quer mais qualidade? Vai para a FM. É uma onda mais alta. A AM é uma onda mais baixa. Você decide em qual onda você vai sintonizar. É você, a antena é sua. E você vai sintonizar, a qualidade vai depender da potencialidade da sua antena. E como você pode purificar essa antena? Repito, prece, oração, meditação, bons pensamentos, reflexão, reforma íntima, estudo e caridade. Vai fazer caridade, que você vai ver como vai te fazer bem. Mensagem dada. Agora, uma mensagem, um conselho de Carlos Torres Pastorino. Ó. Capítulo 105 do livro Minutos de Sabedoria. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe vêm trazer a contribuição do seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Isso está relacionado com a nossa conversa, porque quando a gente falou sobre querer um mundo melhor, desejar um mundo de paz, vamos começar pelas nossas crianças. Elas são os cidadãos de amanhã. Elas são o futuro. Não adianta você querer condenar o pivete, porque ele é o cidadão do futuro. Ele é a pessoa que pode mudar esse mundo. Então, olhemos para as crianças. Bom dia, Fafá querida. Olhemos para as crianças. Busquemos uma atenção especial para que amanhã, daqui a 20 anos, quando essa criança for um homem, uma mulher, um cidadão, ela possa ser uma pessoa melhor e nos trazer um retorno desse investimento que foi a sua criação e a sua formação. Um beijo no coração, obrigado pela presença de todos. Desejo um ótimo dia. Para aqueles que quiserem acompanhar, amanhã eu estarei lá no Seara Fraterna, 9 horas da manhã, fazendo um estudo, uma palestra sobre alguns temas de Joana de Ângeles e outros autores, da psicologia também, do bem-estar emocional. Se vocês quiserem ir lá, podem ir 9 da manhã. E se quiserem assistir de casa, eles transmitem pelo YouTube. Vai lá no YouTube do Seara, Centro Espírita Seara Fraterna. E aproveita e vai no YouTube do nosso Centro Espírita também. Não sei se você já está, Fafá. Verônica, nós temos uma página no YouTube agora. Estamos colocando todas as nossas lives, nossos trabalhos. Procurem, assinem lá, se inscrevam na nossa página e ajudem a gente a divulgar o Espiritismo mais adiante. GEF, Caridade e Amor, vai lá. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Ah, que ótimo! Que ótimo, Letícia. Vamos trabalhar juntos amanhã. Um beijo no coração, meus amigos. Paz e bem, um ótimo dia.